Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Aliás, pioneiro no diálogo interreligioso. Quero agradecer as manifestações de carinho, também as críticas, elogios, enfim, tudo que nós temos recebido por intermédio do nosso e-mail, porque nós estamos gravando as entrevistas, e por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com, nós estamos recebendo suas sugestões de quem você gostaria de ver aqui entrevistado, perguntas que gostaria de fazer, etc. e tal. Participe do nosso programa. Conviver está inteiramente aberto para receber a sua sugestão. No programa de hoje, produção, importante, produção e direção de Alex Monteiro. Apoio à produção, Henrique Rodrigues dos Santos. Trabalhos técnicos, Rogério Palma. Edição, Edi Pontes. Divulgação, Silvana Zandomeni. Apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior. Na supervisão, Guiomar Santana. No programa de hoje, em foco, a doutrina oculta. Vamos receber com muito carinho Marcelo Rezende. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Carioca, nascido no Rio de Janeiro em 1961, aconteceu, muita água passou debaixo pela ponte, mas agora ele é paulistano, está aqui conosco aí. Eu quero falar um pouquinho do Marcelo, desde já agradecendo o carinho com que ele recebeu o nosso convite para falar sobre a doutrina oculta, também não deixa de ser a teoria. Nós vamos receber o Marcelo, falando um pouquinho dele. Ele faz parte da Sociedade Teosófica, é membro e conferencista da Loja Teosófica Raja Yoga. Ele faz parte da Igreja Católica Liberal, é arcebispo para a primeira província eclesiástica do Brasil, é mestre instalado do Grande Oriente do Brasil, é profissional. Seu trabalho profissional é em cibersegurança com graduação em ciências naturais e matemática. Ele tem foco como pesquisador. Olha, desde 1974, ele dedica-se à investigação de tradições herméticas. Marcelo Rezende, a doutrina oculta. E quem foi Madame Blavatsky? Parece que faz parte do mesmo mix. Olha, Helena Petrovna Blavatsky, que foi uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, a Sociedade Teosófica foi fundada em Nova York em 17 de novembro de 1875. E ela existe até hoje em muitos países do mundo. Mas a doutrina oculta ou doutrina secreta é o nome que foi dado a uma obra, a principal obra de Helena Petrovna Blavatsky. Essa obra ela trata em 2 volumes, no original em inglês, que em português dariam 4 volumes e acabaram ficando 6, e ela trata de uma série de temas, como a cosmogênese, a antropogênese. A doutrina secreta foi escrita em 1888, é um momento do desabrochar desse movimento, eu não sei se está correto a gente chamar de New Age,
mas esse movimento espiritualista ocidental, da onde surge não só a Sociedade Teosófica, mas surge também o Espiritismo e todas essas correntes que aparecem como uma opção, uma visão, uma forma diferente de enxergar as coisas. Nós estamos num momento aí de forte influência da teologia católica, cristã, da forte influência do protestantismo e uma visão sempre ocidental cristã. Então, esses movimentos acabam trazendo, de uma forma ou de outra, o conhecimento ou o pensamento oriental. Embora a Sociedade Teosófica tenha sido fundada em 1875, no Ocidente, em Nova York, ela, poucos anos depois, vai para a Índia e tem uma carga muito forte nessa literatura chamada doutrina secreta, de conceitos e pensamentos orientais. Eu sinto que esse é um momento que o orientalismo vem para o Ocidente e que a gente começa a discutir assuntos, tanto pela vertente espírita quanto pela Sociedade Teosófica, de conceitos como karma, dharma, o que significa isso, que é uma forma diferente de ver, segundo Blavatsky, ver a mesma verdade. Muito bem. O foco da teosofia, ou o foco da doutrina secreta, ou o foco disso tudo é, sem dúvida nenhuma, a busca da verdade. Estamos aqui em busca da verdade na sua companhia, a Doutrina Oculta, com Marcelo Rezende, que faz parte da Sociedade Teosófica e membro e conferencista da Loja Teosófica Raja Yoga. Marcelo, há muitas perguntas aqui e eu pretendo abreviar tudo isso para explorar um pouquinho a sua presença, aliás, explorar bastante a sua presença no programa Conviver. Madame Blavatsky foi uma figura, digamos assim, muito controvertida e até bizarra. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho a propósito da personalidade dela, do desabrochar da maturidade, e como foi essa desculpa, porque ela é a mãe da teoria oculta, da doutrina oculta, que me parece. Como foi o desabrochar dessa capacitação dela para enfrentar tanto preconceito naquela época, tantas restrições religiosas, e levar a doutrina oculta com afinco, com perseverança, com sacrifício, como ela fez? Olha, o que a gente pode considerar como essa forma de busca da verdade, que a gente pode chamar de teosofia, esse é um movimento bastante antigo, né? A gente pode considerar a existência de uma proto-teosofia, que a gente pode associar ao neoplatonismo e todos os neoplatônicos relacionados. A gente depois tem uma teosofia clássica ou teosofia cristã, que a gente pode centralizar em cima de Jacob Boehme, e na realidade o que Blavatsky faz é ressuscitar ou trazer novamente à tona essa discussão. E aí, como você disse, ela era uma mulher numa época difícil para as mulheres, ainda por cima era uma estrangeira, era uma russa, que de muitas coisas ela foi acusada, inclusive de espionagem, por ser uma russa que acabou adotando o nome do seu primeiro marido, Blavatsky, que foi um casamento meio que forçado pela família, mas que permitiu que ela saísse para o mundo, viajasse pelo mundo todo, por todo o Oriente, né? Uma mulher sozinha, e que tem várias passagens da vida dela bastante controversas. Ela tocou em cabaré, ela andou de trem pelo Oriente todo, pela Europa, ela foi a lugares inóspitos, né? como o norte da Índia, e ela passeou por muitos lugares, caminhou por muitos lugares, até ela conhecer ou ter um contato mais próximo, né, com os seus mestres de sabedoria, a quem ela atribui que é deles essa doutrina secreta. Foram seus mestres,
que é um movimento que depois acabou sendo chamado modernamente de mestre de sabedoria, em que inclui diversos personagens, entre os dois principais mestres dela, o mestre Moria e o mestre Kuthumi, e que seria deles esse conhecimento. Ela coloca que a doutrina secreta que ela escreve, nada veio de fora para dentro, nada foi ditado para ela pessoalmente. Simplesmente esses mestres a inspiravam, ela via esses textos que ela cita, uma quantidade muito grande de citações nesses 6 volumes da doutrina secreta que temos em português. Mais tarde foram checados as referências para verificar se esses livros que ela citava existiam, porque ela não os tinha, né? Ela disse que olhava para o ar e via aquela página, via aquele texto e escrevia sobre, quando ela fazia citações. Se encontrou alguns erros nas citações dela, como ela, por exemplo, dizer que estava na página 45 e não estava na página 54, em versões da visão dela, mas, de um modo geral, as citações dela todas foram encontradas. O mais controverso que tem é que ela diz que a linha guia da doutrina secreta seria uns livros chamados As Instâncias de Dzian, que até hoje não foram encontradas, e é considerado que só ela conhecia, ninguém mais soube disso. Ela atribuía que eram textos que estavam ocultos em mosteiros budistas, mas isso nunca foi encontrado. Mas essa seria a linha guia dessa doutrina secreta dela, que tem 3 proposições fundamentais. Dá para resumir toda essa doutrina secreta em 3 proposições fundamentais. Muito bem. Marcelo, tem uma pergunta aqui importante, entre tantas outras. Segundo a doutrina oculta da Madame Blavatsky, o que acontece com a alma após a morte do corpo? A terceira proposição dessas 3 proposições fundamentais é que existe uma alma eterna que transmigra de corpo em corpo em busca dessa realização espiritual ou dessa evolução ou desse reencontro com a sua origem, que seria essa alma universal. Então, segundo ela, a alma, depois do corpo, vai passar ainda por diversos planos e por diversas situações, até que ela volte novamente a mergulhar numa nova experiência. Esses mergulhos são feitos por uma necessidade, né? Ela é atraída pela necessidade. A segunda proposição da doutrina secreta é a dualidade, ou o movimento pendular que existe em tudo, de fluxo, refluxo, expansão, contração, seja do universo, seja de tudo, e esse movimento é que faz com que essa alma busque sempre situações que lhe favoreçam o seu desenvolvimento. Então, depois que ela colhe, que a alma colhe algumas experiências enquanto manifestada, ela cria necessidades, essas experiências levam a necessidades. Tudo aquilo que a gente faz que nos atrai, seja o amor ou seja o ódio, cria uma conexão e uma relação entre 2 almas, e essas conexões e relações entre as almas é que as fazem novamente mergulhar na matéria. Então, para o pensamento da doutrina secreta, a alma é eterna antes e depois. Por que eu estou fazendo questão de falar no antes? É porque a teologia clássica cristã nos diz que a alma ela é concebida, ela é criada no momento da concepção. Não existe alma antes. Ela é eterna para frente, mas não para trás. E dentro do pensamento da doutrina secreta, essa alma é eterna para trás e para frente. Ela vem de uma eternidade e vai para uma eternidade. Marcelo, há algumas histórias a propósito de Madame Blavatsky que parecem mais assim, certas bizarrias, certas colocações, mas parece que ela própria incentivava esse tipo de comentário.
e é que ela era médium, que ela era canalizadora, como dizem aí aqueles que fazem parte da metafísica. Ela canalizava, ela tinha um contato muito estreito com os espíritos, e tem aquela célebre passagem que ela pede uma bebida, ela pede água, e não há necessidade de que ninguém vá até a cozinha, porque o copo d'água vem voando, vem às suas mãos sem que haja intervenção de ninguém. E outros fatos curiosos também envolvendo a sua pessoa. Aonde termina a realidade e começa a lenda nesse propósito, Marcelo? Olha, a vida dela, com materialização de uma xícara, materialização de cartas, inclusive a materialização das correspondências dela com os mestres, o que é algo estranho, porque se ela tinha um contato direto com os mestres de forma paranormal, não haveria talvez a necessidade de cartas escritas, mas existe um livro, mais de um livro, chamado As Cartas dos Mestres, onde mostra a correspondência, e essas cartas inclusive encontram-se no Museu do Louvre, porque as cartas eram materializadas, e a tinta nesse processo de materialização não ficou nem na parte inferior e nem na parte superior do papel, ela ficou na parte interna do papel, o que não fazia o menor sentido para aquela época, o que hoje já seria difícil, você ter uma impressão onde a tinta fica dentro do papel, né? Então, como é algo não explicado, algo muito estranho, essas cartas estão no Museu do Louvre, as pessoas podem pedir para vê-las. Então, a vida da Blavatsky é cheia de coisas esquisitas, estranhas, com materialização de objetos. Então, a vida dela é uma vida de uma pessoa paranormal, uma vida que a gente tem muita gente que gosta de endeusá-la como se ela fosse uma grande alma, uma santa e alguma coisa do tipo. Ela nunca se colocou dessa forma. A vida dela é controversa, com altos e baixos, com coisas maravilhosas que ela nos deixou, e com atitudes durante a vida dela estranhas, né, controversas, e isso tudo se mistura. Há várias denúncias de charlatanismo, de coisas que ela tinha feito que na realidade não era verdade. Houve uma perseguição histórica a ela por uma associação, fugiu agora o nome, de ciências psíquicas, que recentemente, há poucos anos, foi desmentido pela própria academia, que aquilo lá foi uma perseguição, mas de qualquer forma, é muito difícil para a gente dizer o que de fato foi verdade, o que de fato é fantasia. Mas nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que conviveram com ela e que contam histórias sobre ela. E histórias que beiram exatamente essa questão de: será que era truque de mágica? Será que era verdade? É muito difícil a gente ter certeza absoluta. A gente conhece a história de vários paranormais, né, que acabaram sendo desmascarados. A gente sempre tem a tendência de achar que as coisas são ou pretas ou brancas. E eu acho que existe muito mais tons entre isso. Eu acho que, especialmente a vida de um paranormal, onde quando ele começa a manifestar a sua paranormalidade, vem uma série de cobranças, né, para que ele faça exibicionismos, e eu acho que tudo isso se mistura, há uma pressão muito grande. Então, eu acho que a forma com que você colocou é a forma mais correta. É uma vida bastante controversa, cheia de mitos e lendas, e que não dá para a gente ter certeza absoluta de toda a verdade, mas nós temos, isso sim é real, os seus textos, os seus escritos. E os seus escritos demonstram um grande conhecimento, grande sabedoria, por uma estrangeira que falava mal o inglês, que mal tinha uma pequena biblioteca de livros e dicionários em inglês, e que escreveu uma obra em que faz citações, uma quantidade muito grande de citações, sem que ela tivesse acesso físico a nenhum desses documentos. Então, a obra em si demonstra uma grande paranormalidade.
A questão da mediunidade já é uma questão controversa. Ela não gostava desse termo mediunidade. Ela preferia outros termos orientais, como tulco ou coisas do tipo. Eu acho que a grande diferença da paranormalidade dela em relação à mediunidade é que os espíritas, de um modo geral, dizem que têm contatos, ou incorporação, ou audição, ou transcrição, não importa, mas recebe mensagens de desencarnados. Eu estou generalizando, claro. E ela tinha esse mesmo fato com encarnados, porque ela dizia que os mestres estavam em corpos físicos. E tem casos interessantes de quando ela era mais jovem, que ela recebia mensagens de uma pessoa que estava viva, né? É como se ela entrasse em contato com o núcleo mais central, mais profundo da alma dessa pessoa e recebesse mensagens dessa alma, enquanto a pessoa estava em corpo físico. E mais, às vezes sem a pessoa saber que estava transmitindo essa mensagem. Então, a paranormalidade dela, para mim, é incontestável. Agora, o que realmente ela tinha contato, eu acho que, inclusive, na juventude, ela teve contato, sim, muitas vezes, com desencarnados. Tem alguns casos que nos mostram isso. Mas, assim, se a gente quiser considerar que mediunidade é o fato de você receber uma mensagem de algo que não está presente com você, então, sim, podemos considerar. Agora, se esse algo é, de fato, um desencarnado humano, se é um desencarnado como um espírito da natureza, se é um anjo, se é alguém vivo, se é uma transmissão telepática, aí tudo isso fica muito difícil da gente ter certeza absoluta, e a gente sabe que muitos espíritas têm essa dúvida também, né? Se aquilo que está mandando a mensagem é exatamente o quê? Essa é uma dúvida que paira sobre todos nós, e também eu acho que paira sobre ela. Certeza só da dúvida, Marcelo. Exatamente. Marcelo, respondeu muito bem, respondeu muito bem. Eu sinto, assim, um certo carinho da sua pessoa, misturado com admiração pelo carisma da fundadora, se posso dizer assim, da doutrina oculta. Quando foi que começou essa sua empatia em relação a essa doutrina, Marcelo? Isso é bem interessante. Isso foi no ano, eu acho que foi 1977, mais ou menos. Não, antes disso. Em 73, eu li uma frase que marcou a minha vida inteira. Uma frase que dizia: a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. E assim nasce a minha busca. E a minha busca começa, veja, uma época que não tinha internet, né? O máximo do conhecimento que podíamos adquirir era o conhecimento da livraria que tinha na sua cidade. Esse era o seu limite do conhecimento. E aí eu comecei a pesquisar, estudando ocultismo de um modo geral, autores como Eliphas Levi, o Papos, e fui estudando isso, e foi mais ou menos em 77, onde eu tive um contato com uma sociedade, filha da Sociedade Teosófica, na época Nova Acrópole, e aí comecei a conhecer essa visão oriental e esse conteúdo da doutrina secreta, e aí comecei a me aprofundar e não parei mais. Essa Nova Acrópole da qual eu fiz parte, ela teve uma cisão no ano de 1980, num congresso internacional na Itália, e dali separou-se. Uma parte europeia continuou como Nova Acrópole, uma parte americana passou a chamar Hastinapura, que ainda existe na Argentina. O Brasil saiu dessa organização com o nome de Palas Athena, que existe até hoje, que tem uma editora, né, e promove grandes cursos de filosofia em geral, e especialmente as orientais. E daí eu conheci a Sociedade Teosófica, né, e
que eu imaginava que fosse uma sociedade que já nem existia mais, ela ainda existe no mundo todo e segue firme e forte. O problema da sociedade teosófica, pelo menos assim eu vejo, é as pessoas entenderem a sociedade teosófica como uma escola. Veja, eu tenho uma fundadora, entre outros, foram 19 fundadores. Essa fundadora tem textos. Ora, então eu tenho uma doutrina secreta, uma doutrina oculta. Então isso é uma escola. Então, essa não foi a proposta de fundação da Sociedade Teosófica. A proposta é de ser uma sociedade, onde todos aqueles que estudam essa questão oculta, a questão do ocultismo, possam se encontrar. E, ao se encontrar, trocar experiências. Porque a teosofia, mais do que uma doutrina, a teosofia, segundo inclusive a própria Blavatsky, é um conhecimento direto. Diferente da teologia, que é um discurso sobre a busca de Deus, a teosofia, ela propõe uma experiência direta. E a gente pode substituir a palavra teosofia por samadhi, por satori, por iluminação espiritual, como falavam os neoplatônicos, a confabulação sideral das almas, como falam os Rosacruzes, né? Ou a revelação, como dizem os cristãos. Então, teosofia é a sabedoria divina que se adquire diretamente. Então, a proposta é que cada um tenha essa busca pela verdade. E essa busca pela verdade vai te levar a insights, a revelações, e essas insights, essas revelações são a teosofia. Então, a teosofia não é um corpo de doutrina que se coloca de fora para dentro, mas que nasce de dentro para fora. Nesse sentido, as pessoas, quando têm essa iluminação, como, por exemplo, na teosofia aí, média, né, mística, cristã, Jacob Boehme, eles escrevem o que eles viram, o que eles sentiram. A Blavatsky escreve o que ela sentiu, o que ela viu. Outros autores, como Annie Besant, como Leadbeater, eles vão escrever as suas experiências paranormais, ou experiências do conhecimento direto, ou experiência teosófica. E aí, as pessoas leem, gostam, e tomam aquilo como uma verdade, uma doutrina. No meu modo de ver, isso é um erro, porque isso é querer tomar como sua a verdade que é do outro, com a interpretação do outro, e engolir como se aquilo fosse a verdade. A verdade é algo muito mais profundo. A verdade é que está na raiz de todas as religiões. A verdade é que está no interior de todos os corações. A verdade é a própria raiz da divindade. É isso que nós devemos buscar, e não uma teoria ou outra, né? Então aí você vai encontrar pessoas dizendo, mas Blavatsky falava A, Leadbeater falava B, Annie Besant falava C, mas que raio de teosofia é essa que cada um fala uma coisa? É exatamente isso. Porque cada um falou aquilo que viu. E toda vez que você tem uma revelação, você traz para dentro de você, e essa revelação passa pelos filtros do seu pensamento, do seu conhecimento, para que você possa externar isso. E aí vem erro. E aí não vem a completa verdade, mas vem assim, uma sombra da verdade. Bom, para nós, pobres mortais, a sombra da verdade é melhor que nada. Mas o que a gente deve buscar, de fato, é a verdade mais profunda. Essa é a proposta. Marcelo Rezende, um homem muito importante na vida da fundadora da doutrina oculta, o coronel Olcott. Qual foi o papel dele, a importância dele? Aliás, quem foi ele? Era apenas um parceiro ou era mais do que isso? O coronel Olcott foi uma alma gêmea da Blavatsky. Eles se conheceram e através... O coronel Olcott era maçom, e através dele ele apresentou a Blavatsky uma série de maçons nos Estados Unidos. E a ideia original da fundação da Sociedade Teosófica era uma fundação de uma organização maçônica. Porque tamanho era o conhecimento dela sobre esse conhecimento mais oculto, ou esse conhecimento mais esotérico
no sentido de reservado, que existe, né, dentro da maçonaria, porque a maçonaria, da mesma forma, faz com que as pessoas busquem a verdade mais profunda por trás de todas as coisas, através das verdades com V minúsculo, conseguir descobrir a grande verdade com V maiúsculo, né? Esse desenvolvimento pessoal interior. E os maçons, quando a conhecem e veem o seu conhecimento, querem criar um sistema maçônico ligado a ela, como já havia acontecido no passado. Se você pega a teosofia do período clássico, né, o período cristão, você vai ter autores como Swedenborg, que se inspira em Jacob Boehme. Depois você tem, a partir de Swedenborg, o Martinez de Pasquali, que vai criar o martinismo, o Jean-Baptiste Villermoz, que vai criar o rito escocês retificado, né? O Luiz Cláudio de Saint-Martin, que também vai trabalhar com o martinismo e criar a ordem dos Elos Cohen. Ou seja, há uma relação entre a teosofia e essa prática de busca através de uma liturgia, de um ritual que a maçonaria propõe, e esse início está muito ligado a essa proposta maçônica. Mas isso, com pouco tempo depois, os maçons acabam se separando. A Blavatsky tinha, claro, problemas financeiros, né, para se manter e tudo mais, e ela acaba recebendo uma doação na Índia e transfere a sua sede da Sociedade Teosófica para a Índia, e aí essa visão mais maçônica acaba ficando de lado e acaba aí surgindo uma visão mais oriental. Mas o Coronel Olcott, nesse tempo todo, que é o parceiro dela, que ajuda, que contribui, que guia, foi presidente da Sociedade Teosófica quando ela foi fundada, e é aí uma figura muito importante. O Coronel Olcott depois ganha grande importância no Sri Lanka, no Ceilão, né? Quando ele reintroduz o budismo lá. Interessante isso, né? Um ocidental que se apaixona pelo budismo na Índia e leva o budismo de volta para o Ceilão. Hoje tem estátua dele lá e tudo mais, como uma pessoa muito importante. Blavatsky e o Coronel Olcott, o Coronel Olcott, mais que ela, tinha uma visão mais administrativa. Ela não. A visão dela era ter esses vislumbres, escrever e produzir material. Né? Marcelo, Krishnamurti, em um determinado momento, se recusou a desempenhar o papel divino que lhe estava sendo atribuído, inclusive, me parece, pela Madame Blavatsky. O que aconteceu entre Krishnamurti, Madame Blavatsky e aqueles que tinham papel importante na doutrina oculta? A Madame Blavatsky morre em 1891 e o Krishnamurti ele nasce em 1895, então nem são contemporâneos. Depois da morte de Blavatsky, a Sociedade Teosófica, como toda a sociedade, tem algumas divisões, né? A direção continua na Índia, mas os Estados Unidos, por exemplo, cria uma Sociedade Teosófica Nacional, e o mundo vai seguindo, e aparecem novos teosofistas ou teósofos importantes, como Leadbeater e Annie Besant. E é ligado a Leadbeater e Annie Besant que está aí a vida de Krishnamurti, um rapaz que é criado na Sociedade Teosófica a partir dos 13 anos de idade. A Annie Besant e o Leadbeater têm a visão de que precisa preparar alguém para ser o veículo do novo instrutor mundial. Haveria um novo avatar, né? O senhor Maitreya iria voltar, né? Essa energia iria voltar ao planeta, e aí precisam preparar um corpo para que dê espaço para essa manifestação. E aí escolhem Krishnamurti. Haviam vários candidatos, mas escolhem Krishnamurti para ser essa pessoa e começam a prepará-lo para ser o veículo do grande instrutor. E aí, quando chega, eu acho que, não me lembro muito bem, acho que é 1922, numa
numa reunião na Holanda, se eu não me engano. Ele fala, não, vocês estão malucos. Eu não vou largar meu corpo aqui de jeito nenhum. Vocês estão doidos de dar passagem para outra pessoa? Assume, não, vocês estão tudo maluco. E ele pula fora dessa empreitada doida da vinda de um novo Salvador através dele. Mas, de qualquer forma, tirando esses devaneios, Krishnamurti é uma pessoa muito importante e muito especial. Não sei se pelo treinamento que a ele deram, né? Não sei se pela educação, a gente não sei exatamente pelo quê, mas Krishnamurti é uma alma muito especial. Basta você ler qualquer texto dele, na verdade, as palestras que ele dava se transformaram em livros, você percebe uma profundidade muito grande, uma simplicidade, né? A forma com que ele propõe, a visão de mundo dele é uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito profunda. Se ele deu passagem ao Instrutor do Mundo ou não, eu não sei. Se por algum momento o Instrutor do Mundo se conectou a ele ou não, não tenho como ter certeza. Mas dizem que por onde ele passava, as pessoas sentiam que era uma pessoa diferente passando. As palestras que ele dava é como se a aura dele ocupasse todas as salas e todas as pessoas ficassem abarcadas nele e as pessoas sentiam algo muito especial. Ele foi, de fato, um ser extremamente iluminado e com uma visão de uma profundidade, veja, não demonstrou o conhecimento demonstrado pela Blavatsky em variedade, não demonstrou o amplo conhecimento que também Leadbeater e Annie Besant demonstram em seus textos. Não demonstra nada disso, mas demonstra uma sabedoria de quem, eu não tenho a menor dúvida, teve contato direto com o sagrado. Manifesta nele a teosofia da forma mais pura e prática possível. Mesmo tendo se separado dessa empreitada estranha, eu acho que é alguém que merece muito ser lido, ser estudado, porque é de uma sabedoria poucas vezes vistas nesse planeta. Marcelo, eu vou fazer um comentário aqui a propósito dessas perguntas que nós recebemos, os nossos amigos ouvintes, aqueles que assistem pela TV e também acompanham pela internet. Mesmo após o falecimento, a desencarnação, como nós dizemos no Espiritismo, Madame Blavatsky continua sendo confundida com a doutrina oculta, com a instituição que ela fundou. É como se ela tivesse ali presente, exercendo uma influência espiritual. Um comentário de alguém aqui que nos enviou uma mensagem, é como se ela, mesmo não estando de corpo presente, estivesse ali espiritualmente exercendo alguma influência favorável em função de prestigiar a figura de Krishnamurti. É só um comentário que eu faço aqui e deixo aí no ar. Se você quiser acrescentar a sua sabedoria, nós agradecemos. Blavatsky, ela manifesta no seu texto alguém que chegou muito próximo de um conhecimento oculto muito profundo, e ela manifesta isso no texto, mesmo ela dizendo que os textos não eram delas, mesmo ela dizendo que a doutrina secreta, isso ela diz na introdução do primeiro livro, que ela nada mais fez do que um laço nesse ramalhete, né, de sabedoria que os mestres passaram para ela. Ela só juntou esse texto, que não é nada dela, mas ela conseguia manifestar esse conhecimento de uma forma muito versada. Então ela chegou muito próximo disso tudo. Eu acho que a gente pode considerar uma alma grande, uma grande alma, uma pessoa espiritualmente especial, da mesma forma que Krishnamurti. É uma grande alma também, alguém que manifestou tudo isso. Acho que talvez uma grande diferença é que a personalidade dos dois sejam bastante diferentes. A personalidade dela era bem difícil, uma personalidade implacável, às vezes agressiva. Não
não era um docinho de pessoa, não era alguém que a gente podia chamar de santa, era uma pessoa com um pavio muito curto. Já Krishnamurti, ele demonstra um amor, né? Uma forma doce de ver as pessoas e ver o mundo, uma forma doce de responder as perguntas que faziam a ele, que eu acho que, da mesma forma, tocou a sabedoria ou trocou a grande verdade universal, talvez um outro pedaço dela, né? Um pedaço mais ligado ao coração, ao amor, às verdades mais profundas. Blavatsky talvez tenha se conectado mais ao conhecimento, ao saber universal. Essa grande alma universal, ela se manifesta de formas diferentes. Por isso, no Oriente, de um modo geral, a gente tem as religiões que apresentam tantas divindades, né? Você vai ter na Índia o deus da sabedoria, como Ganesha, e assim por diante. Cada divindade é uma manifestação da sublime verdade. E essa sublime verdade, ela se manifesta entre nós das formas mais variadas possíveis. E a gente só precisa descobrir qual é o nosso Dharma, qual é a nossa forma de manifestar, para que nós estamos aqui, qual é a melhor maneira que nós podemos exercer a missão que nos foi confiada. Marcelo Rezende, você se antecipou e já deu a mensagem que eu iria pedir aqui nos 2 últimos minutos do programa. Eu só posso agradecer, registrar aqui Marcelo Rezende convivendo conosco no Conviver de hoje, ele que faz parte da Sociedade Teosófica, membro e conferencista da loja Teosófica Raja Yoga. Deus o abençoe, muita paz. A simpatia que você passa é carismática, Marcelo. Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre as coisas que a gente acredita, né? E dizer que, apesar da sociedade teosófica, existe algo maior que a teosofia, e ela nós podemos encontrar em cada lugar, em cada filosofia, em cada religião, em cada escola, nós podemos procurar, porque no final, o que nós estamos procurando mesmo, somos nós mesmos, nada mais que isso. Marcelo Rezende, mais uma vez a nossa gratidão. O programa Conviver vai ficando por aqui. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.